Vamos lá, pessoal, mais um exercício de queda livre. É que nós temos um cenáriozinho que o tipo monta, em que você tem um astronauta e tem uma pedra e ela em si. E ele te dá, o deslocamento vertical que o objeto sofre e o tempo desse deslocamento. E pede para você descobrir a gravidade do lugar que ela está e o peso dela. Uma coisa é consequência da outra. Como é que a gente encara esse tipo de problema? Primeiro a gente imagina e tenta desenhar o que está acontecendo. Você tem uma pedra, um objeto qualquer, uma partícula. No tempo igual a zero, ela está aqui em cima. Ela está em y de t igual a zero é igual a... Mudar de cor. Y de t igual a zero igual a 18 metros. Então ela está a 18 metros de altura. Aqui em y de t igual a 2,5, ela está em zero. Maravilha. Então você tem tanto o deslocamento quanto o tempo. E isso já é suficiente para você. O que a gente costuma fazer é abrir, que nem eu fiz no vídeo passado, eu vou abrir a expansão completa como vocês estão mais acostumados. Sendo y0 mais v0t mais... Vou usar g agora para aceleração, mas enfim, t ao quadrado. Mas se eu arbitrar que para cima é positivo, a gravidade vai apontar para baixo, então ela vai ser contrária ao eixo que eu arbitrei. Então por isso que vem com esse sinal negativo nela, porque eu arbitro e para cima é positivo e minha gravidade age para baixo. Bom, aí começam as análises. A gente já delimita que no ponto inicial do movimento, ela não tem movimento. O V0, ou seja, você está com algo e você deixa cair. Você não joga ou ele está caindo antes do movimento começar, não. Ele está parado, cai e você pega. Maravilha. O que mais você pode dizer? A posição final dessa partícula vai ser em zero. Ou seja, você usou um referencial, um chão, um referencial, por exemplo. Aqui pode ser meu y igual a zero, tanto aqui pode ser meu y igual a zero. Ela definiu o chão e a partícula atingiu esse ponto. Então, no final da trajetória, você vai ter y0. Então, esse resultado aqui de y0 é o ponto inicial dela. Como uma queda livre, ela já estava numa determinada altura. Então ela já estava com 18 metros. Reorganizando esses dados, você vai ter que menos y0 é igual a menos a gravidade t ao quadrado sobre 2. Tirando menos dos dois lados, multiplicando por menos 1, você vai ter que seu y0 vezes 2 sobre t ao quadrado é igual a sua gravidade. Então é isso que você vai descobrir.
fiz para multiplicar por 2 aqui e dividir por t ao quadrado. Bom, você tem todos os resultados. Aqui vai ser 18 vezes 2 dividido por 2,5 ao quadrado. É só a gravidade. E esse resultado que eu tenho aqui é de 5,76. 18 metros segundo quadrado. Metro segundo quadrado. Ou seja, tinha uma perguntinha no livro que fala assim, essa pessoa está na Terra? E a resposta é não. Não está na Terra. E o peso dela, consequentemente, peso 2, vai ser a massa 2 vezes a gravidade do local. Peso 2 vai ser 68,5 kg vezes 5,76 metros por segundo quadrado. P2 vai ser igual a 394,56 mil. Então, gente, o mais importante desses problemas é vocês conseguirem visualizar o que está acontecendo e fazer os diagramas devidos. Numa prova que você estiver fazendo, essa interpretação te garante muitos pontos. E essa aqui já é a resposta completa, inclusive. De resto, aqui é matemática. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse. Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Agora, a gente tem um exercício um pouquinho diferente, que é chamado mais de equilíbrio de partícula. Todo equilíbrio de partícula, mas esse aqui é mais realmente está equilibrando a partícula. O cenário é basicamente esse. Você tem um bloquinho com massa M de 2 kg. E ela está sendo segurada por 2 cordas. 2 cordas iguais, ideais, extensivas, enfim, tudo de bom. E você tem esses ângulos θ iguais entre si, que estão nessa posição aqui, em relação a esse eixo. E você quer descobrir uma equação geral para a tração das cordas em relação aos ângulos. De tal forma, como você pode analisar esse tipo de problema? O diagrama de corpo livre. Dado uma partícula que você vai representar como sendo a sua própria caixa, em que você tem a sua massa toda concentrada nessa partícula. E você primeiro coloca as forças envolvendo ela. Essa é a atração. Essa aqui é a atração. Isso aqui é um peso, que eu estou chamando de W, porque é bom acostumar com esse tipo de coisa, porque o W pode ser weight, né? Weight, peso, a mesma coisa. Isso aqui é para ser igual. E agora o que você faz? Você costuma escolher um eixo de coordenadas que mais consegue envolver forças e que você consiga colocá-las todas organizadas.
O eixo mais tradicional vai ser o útil nesse momento. Você vai fazer isso aqui. Aqui para cá é positivo. E para cá é positivo. Assim você já tem a força-peso alinhada com o eixo Y. E você consegue alinhar tranquilamente essas trações no eixo X. Utilizando teoria de ângulos, né, que é entre duas retas paralelas, passe uma outra reta não paralelas a elas, ou seja, concorrente. De tal forma que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. E esse ângulo gama é igual a esse ângulo gama. Nesse princípio, arbitrando uma linha horizontal para cá e outra linha para cá, essa seria a reta concorrente que passa. Logo, esse θ que está aqui estaria vindo para cá. E esse θ que está aqui estaria vindo para cá. Nesse viés, a gente consegue trazê-los para essa posição. Assim conseguimos decompor os vetores, de tal forma que a gente consiga fazer o somatório de forças bem tranquilamente. Assim. Aqui você tem a decomposição sendo... Aqui tem uma componente TY e aqui tem uma componente TX. Mesma coisa para cá. A componente TX e uma componente TY. Logo, o somatório de forças se pareceria com isso. TY, TY, TX, TX e W. Porém, sabemos como o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, além de não apresentar aceleração, não tem velocidade relativa, o somatório de forças, o X, em algum canto positivo, à direita, por exemplo, tem que ser igual a zero. Da mesma forma que o somatório de forças. Em Y, positivo para cima, também é igual a zero. E a gente já de cara consegue matar que em X realmente vai ser zero, porque eu vou só ter as forças TX e TX em sentidos opostos. Então a gente consegue simplesmente dizer que TX menos TX é igual a zero. Aqui sem surpresa. A gente não consegue tirar nada disso. A gente vai conseguir tirar do eixo Y, com certeza. A gente tem, arbitrando para cima, positivo, TY mais TY. Então aqui temos. E já, a gente não vai usar isso aqui. Então aqui temos TY mais TY. Para baixo, o peso menos W é igual a zero. Reorganizando, você tem que 2TY é igual a W. Porém, quem que é esse TY que eu estou carregando? Voltando para o diagrama inicial, você consegue uma relação que o seno
desse teto analisado, ele é igual ao TY sobre T. Afinal, isso aqui é um triângulo retângulo. Desse viés, TY nada mais é que T vezes seno de θ. Ou seja, T vezes seno de θ. Tudo isso vezes 2 é igual ao peso. Então, uma equação geral para a tração viria assim: peso sobre 2 seno θ. Maravilha, isso aqui já é a questão praticamente inteira. Mas ela pediu para a gente calcular. A gente tem aqui algumas informações, mas eu acho que eu não tenho no quadro, mas só para garantir. Ele pede para a gente calcular a tração nesse cenário aqui. Bom, a gravidade é a usual, de 9,81 metros por segundo quadrado. Então, para a situação, isso aqui vai ser 2 vezes 9,81, que é o peso, a massa vezes a gravidade, dividido por 2 vezes o seno de 30, que é meio. Então isso aqui vai ser 2 vezes 9,81. Se eu não me engano é 19,62. E você resolve a questão dessa forma. Uma análise curiosa para garantir que isso que você fez faz sentido. É muito importante ter acesso físico na hora de resolver problemas. Vamos supor que θ seja igual a 90 graus. Ou seja, você estaria tracionado por cordas completamente verticais. Seria mais ou menos isso aqui. O que a vida real te costuma dizer em relação a isso? Bom, as trações, além de serem iguais, você vai ter que... Isso aqui é uma tração. Isso aqui é uma tração. Isso aqui é outra tração. Isso aqui é o peso. Você já ia dizer de cara que a tração tinha que ser metade do peso. Como você tem duas cordas, o negócio está parado e tem um peso, cada corda tem que pegar metade do peso. E isso é condizente. A vida real te fala isso. E se você voltar para a equação, realmente, para seno, não para θ igual a 90, você carrega que seno de 90 é igual a 1, o que é verdade. Então, sim, a relação que você fez é condizente. Nada fora do comum por aqui. Então, eu espero que tenha sido claro. Eu vou fazer mais exercícios desse, só que com algumas dificuldades a mais. Vamos lá, pessoal. Vamos mudar um pouco o contexto do mesmo tipo de exercício, em que você vai ter um bloco equilibrado por corda. Porém, agora, você tem posições não usuais. Nesse exercício, você tem um bloco de massa M, que tem um peso, uma corda presa a outras cordas. Isso aqui é importante analisar. O bloco não está aqui. O
O bloco está aqui embaixo. Então tem essa tração 2 aqui, que prende o bloco às cordas. Então você tem uma tração totalmente horizontal de 30 newtons, que a questão já te dá, e uma outra tração com uma ondulação. Você sabe que o sistema está em equilíbrio e você quer encontrar tanto a tração 1 quanto o peso quanto a tração 2. A gente ataca esse tipo de problema com o mesmo princípio de diagrama de corpo livre. Porém, tem uma sutileza muito importante de se notar. Quando você analisa a partícula, você tem uma tração aplicada a outras cordas. Ou seja, você teria essa cordinha aqui presa à corda de 30 newtons que está na parede e à corda T1 que também está na parede. É muito comum você incluir no diagrama de forças a tração 2 também. Mas isso é equivocado. Porque na realidade, a tração 2 já está embutida nas duas trações. Porque essas trações já são consideradas com a corda 2 presa a elas. Então seria um equívoco você também considerar como se a tração 2 gerasse tração a partir de uma superfície sólida. Porque é justamente isso aqui, ó. Olha esses pontos aqui. As cordas estão presas a uma superfície. Então a força normal da superfície, enfim, ela traz essa tração para o sistema. Essa aqui, ela está presa ao sistema. Ela não interage para fora dele. Então ela não entra no diagrama de corpo livre. Isso é muito importante de ser analisado. Foi esclarecido isso? Nós temos aqui a força-peso. Essa força horizontal já não tem nome, então já vou chamar de 30 mil. E temos T1. E acabou. A gente não tem T2 nesse diagrama de corpo livre. Maravilha. A gente vai escolher um eixo tal que permita a maior interação entre as forças. Esse eixo normal nosso já tem duas forças alinhadas a ele e perfeitamente pode ser alinhado à mesma situação do exercício anterior, em que eu delimito essas duas horizontais paralelas, de tal modo que esse 60 graus está aqui também. Com isso, eu analiso o somatório de forças. Vai ser igual a zero em y e vai ser igual a zero em x. Analisando em y, você vai ter que... Eu já vou fazer direto. Aqui teria o TY e aqui o TX. Então, se você fizer a relação, vou fazer direto. Se você fizer a relação T vai ser... TY vai ser seno de θ T e TX vai ser cosseno de θ T, analisando esse triângulo retângulo que você monta assim. Certinho? Maravilha.
Então hoje a gente consegue aqui que T1 seno de θ, que no caso aqui vai ser o TY, ele tem que ser menos a força peso é igual a zero. Eu estou analisando o Y. Então a gente tem que T. Não, a gente é assim, T igual a ômega seno de θ. T1. A gente tem o θ, mas vamos elaborar melhor a segunda equação agora. Em que a gente tem que T1 cosseno de θ, né, que é o positivo aqui. Da mesma forma que T1 seno de θ é positivo aqui. Menos 30 newton é igual a zero. Então olha só, a gente já consegue descobrir a tração. Porque a tração 1 ela é igual a 30 sobre o cosseno de θ, mas eu sei que é θ. Vai ter 60. Cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2. Então, T1 é igual a 60 newtons. Com isso, a gente volta para cá. E temos que 60 newtons vezes o seno de 60 é igual ao peso. Isso aqui, seno de 60, se eu não me engano, é 0,86. Isso aqui vai ser 51,96 newtons. É o peso. E se você quiser achar a massa do objeto, era simplesmente dividir isso aqui por 9,81. Aí você acha a massa da caixa que você está trabalhando. E T2, então aqui ó, a gente tem T1 e tem um peso. Na relação aqui, se você olha exclusivamente para essa porção, a gente pode interpretar que na realidade T2 está transmitindo a força às cordas integralmente. E essa força que ela está transmitindo é justamente a força peso. Então, analisando apenas essa porção do seu sistema, você tem a relação de que T2 é igual ao peso. E atenção, T2 não está gerando tração, mas ela é igual ao peso, porque ela já está embutida aqui na relação. Ela está só transmitindo a força para o ponto que você está analisando, que é esse aqui. É importante frisar que o diagrama ele foi feito nesse nó, não na caixa. Com isso, T2 é igual a 51,96 newtons. O próximo exercício que eu vou fazer, eu vou fazer uma angulação um pouco diferente aqui para dar para vocês noções de como encarar esse tipo de adversidade. Então, é isso. Daqui a pouco. Beleza, pessoal? Agora aqui. Percebam que eu mudei um pouquinho a situação. Anteriormente, a corda horizontal estava aqui. Mas agora ela tem angulação. E muitos estudantes, inclusive eu, é normal ter muita dificuldade para entender os ângulos nessa situação. Porque você, na altura do campeonato, você já entendeu para onde você tem que ir.
Você tem que somar forças, você tem que igualar a zero e ir manipulando de tal forma que você encontre os valores das forças. Mas a interpretação de como o sistema se posta é justamente o que é avaliado em você, principalmente. Então, há uma dificuldade de entender, poxa, qual que seria esse ângulo aqui embaixo? Vamos tentar analisar isso com calma. Primeiramente, o diagrama de corpo livre analisado no nó entre as cordas. Aí, só para averiguar, a gente vai achar T1, T2 em peso. A gente agora tem essa força de 80 newtons. Mesma situação com T2 que anteriormente. E T1. Maravilha. Estou analisando nesse ponto aqui. O que nós temos? Nós temos a força de 80 newtons. Nós temos a peso. E T1, que eu vou botar assim. De novo, vamos escolher o usual como sendo aqui. Vocês vão ver que, se não me engano, no exercício que eu separei para plano inclinado, nem sempre a seu eixo vai ser exatamente dessa forma. Ele pode ser transladado. Transladado não, ele pode ser rotacionado. Maravilha. A gente tem, pela mesma teoria abordada anteriormente, que pelas retas paralelas e uma reta concorrente, você tem que aqui também vai ser 60 graus. A gente já está craque nisso, então eu vou mais rápido um pouco. Porém, pergunta que fica: quem que é esse cara? Uma maneira de você olhar para isso seria se você virar a cabeça de tal forma que você delimita outras retas paralelas. Essa daqui. De tal forma em que você vai ter esse cenário aqui menos poluído. Que é 60 graus. Bom, é o mesmo cenário, só que ao invés de estar deitado, está em pé. É de se esperar que nesse tipo de reta, aqui teremos 120 graus, para fechar o 180. Aqui teremos 120 graus. Então sobrou 60. Justamente na posição que a gente gostaria de encontrar. Então, também usando essa relação de retas paralelas, só que não usual, né? Porque você está acostumado a fazer acima, você vai fazer vertical, você também consegue encontrar que θ vai de 60 graus. Isso aqui já é a questão inteira. Se você conseguiu ter essa visualização, você já acertou a questão. Porque agora é o mecânico que você vai treinar, vai praticar, mas é com uma lógica muito retilínea. Você vai fazer o somatório de forças em Y, arbitrar um sentido positivo, que eu particularmente gosto de botar para cima, que é o mais comum. Dizer que vale zero porque o sistema está parado, efetivamente parado. Na verdade, o sistema está em repouso, mas ele está analisando um repouso estático, com velocidade diferente igual a zero, no caso. O mesmo se aplica para o eixo X. Maravilha. Quem está no Y?
é o seno de 60 dessa força aqui. E a peso. Então nós temos... Não, e também essa aqui, ó. T1, Y. E como é que a gente analisa essa força? Aqui, ó. A gente tem θ, T1, T1Y, T1X. Dessa forma, o cosseno de θ é igual a T1Y sobre T. T é cosseno de θ, T1Y. Maravilha. Então nós temos três forças agindo no eixo Y. Eu arbitrei para cima a forma sendo positiva. Logo, 80 seno de 60 menos a força-peso menos a força T1 na componente Y, e vai ser T cosseno de θ. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai ter que isolando, passando. Como é que eu posso separar isso melhor assim? Fazer assim. Peso. Vou passar o 80 seno de θ subtraindo. Então todos ficarão com sinais negativos. Não, eu vou fazer com. Vou pular essa parte. Menos T cosseno θ menos 80 seno de 60. Multiplico todo mundo por menos 1. T cosseno θ igual a 80 seno de 60. Eu tenho que dar a 80 seno de 60 menos T. E no caso eu estou carregando esse θ, mas esse θ vale 60, tá? Só para colocar lá, cosseno de 60 também. Tá aqui. É assim que a gente encontra essa força-peso. E para encontrar a atração, a gente vai para a componente X, que vai ser 80 cosseno de 60 menos T1 seno de 60, porque é o θ. Isso é igual a zero. Logo, 80 cosseno de 60 sobre seno de 60 é igual a T1. Isso aqui vai ser aproximadamente o que tem aqui? Isso aqui vai ser aproximadamente 46,19. E agora eu vou voltar para cá e achar o peso. O peso vai ser 80 seno de 60 menos
46,19 cosseno de 60. Peso vai ser igual acho que vocês calculam assim. Vai ser 80 vezes 160 menos 46,19 cosseno de 60. Ué, peraí. Só um segundo, assim. Só eu calcular aqui um negócio. 80 cosseno de 60 sobre o seno 60. Realmente dá igual. Que coincidência. Isso aqui realmente é 46,19. Isso aqui é 80. Foi de novo, 80% de 60. 69,28 menos 49,16. Cosseno de 60. Bem, agora mudou. Não, realmente, curiosamente, também é 46,19. Deve ser por causa da simetria do problema, que faz com que essa tração 1 seja igual a força-peso. Eu vou conferir isso aqui depois, mas a princípio eu acho que está tudo condizente. Peso, tem cosseno teta. Parece tudo nos conforme. Bom. Acho que é isso mesmo. Então a gente tem peso e, consequentemente, como a gente viu nos exercícios anteriores, T2 é igual a peso. Então T2 é igual também a 46,19. E é isso, pessoal. Vou fazer agora um exercício de plano inclinado com vocês. Maravilha, pessoal. Agora nós temos um problema de plano inclinado. Um plano inclinado sem atrito. A gente não está ainda em aplicação de força de mão. Então a gente pode dizer que o atrito é igual a zero. Maravilha. Como é que você encara esse tipo de problema? Você precisa fazer o... Vou dar uma pausa no vídeo agora. Uma outra pausa aí, galera. Tá passando gente aqui. O jeito que você ataca esse tipo de problemas é você analisar o somatório de forças em cada bloquinho e ter uma ideia de vínculo muito importante que sem ela você não resolve esse tipo de problema. Então vamos lá. Vamos calcular o somatório de forças. Fazer o diagrama de corpo livre primeiro, né? Do bloco 1. Esse bloco age na força-peso, perpendicular para baixo, uma tração e uma normal à superfície. Afinal, você está encostado com a superfície, então você necessariamente tem uma força normal atrelada a ela, pois você não está afundando na superfície.
A superfície está em equilíbrio com você. Em problemas que envolvem atrito, a normal vai se tornar mais importante do que nesse. Para esse problema, a normal vai ser praticamente ignorada, mas não deve ser, porque em atrito também é importante. E é isso que eu falei para vocês em relação ao tipo de sistema de coordenada que você vai escolher. Eu poderia muito bem arbitrar que fosse o usual. Porém, não precisa ser assim, eu posso facilitar muito mais tomando um sistema inclinado, dessa forma. Com isso, eu já tenho duas forças perfeitamente alinhadas. Eu só preciso encontrar esse ângulo aqui que eu conheço bem. E para só uma observação, eu estou fazendo um sistema de coordenada condizente com a locomoção do bloco. Esse ângulo θ, ele aparece aqui embaixo. Uma analogia que eu gosto de fazer é que, por exemplo, se θ fosse igual a zero, ou seja, para um θ igual a zero, a gente estaria nessa situação aqui, né? Ou seja, para θ igual a zero, esse plano todo estaria sobreposto ao de baixo. Então, a força-peso estaria perfeitamente alinhada com a normal. Só que como apareceu essa angulação θ e a normal já está alinhada em relação à superfície, esse distúrbio que veio por causa do θ é representado justamente onde diferencia esses dois. Então é por isso que o θ estaria ali. É uma maneira que eu gosto para pensar, mas enfim, você pode botar a trigonometria aqui e sair fazendo. Então nesse viés você tem aqui um somatório, eu já vou armar ele. E tem um detalhe, o sistema, pode dizer que o sistema está em movimento. A princípio está em movimento. Então o somatório de forças vai ser igual a máxima de aceleração do bloco. Dessa forma? Vamos lá. Somatório de forças em Y. Não, em Y, vai. Y. Em Y, muita atenção. Em Y vai ser igual a zero. Por quê? O bloco não se movimenta nem verticalmente para cima, exclusivamente, nem verticalmente para baixo. Em relação a essa coordenada que eu já arbitrei ser inclinada. Então ele pode até estar subindo, só que para as minhas coordenadas que eu arbitrei, ele está simplesmente na horizontal. Ele não sobe porque a normal não vai empurrar o bloco de forma que ele salte e a peso não vai afundar o bloco no piso. Então é por isso que essa relação aqui já é importante, ter em mente. E nós não vamos usar mais a normal porque nós não temos problema com atrito. Então cabe por aqui essa análise. Nesse viés, somatório de força em X, arbitrando positivo para a direita, é igual a massa nu vezes a aceleração I. A gente tem a força de tração, no sentido do positivo que eu arbitrei, e aqui menos P seno θ é igual a esse cara, Px
que o PY que vem de P cosseno θ. Aqui vai ser menos P seno θ. Ficou ruim aqui. Porque essa força que aplica aqui, ó. Esse aqui é o Px, que é P cosseno θ. Então isso é igual a massa 1 vezes a aceleração. Já tem aqui uma equação. Vamos guardá-la. Esse exercício é um pouco mais longo, então precisa ter mais paciência com ele. Vamos agora para o segundo bloco. Vou fazer aqui. Ele tem uma tração vertical. E a peso dele também é vertical. Atenção que as trações são as mesmas, porque a corda é a mesma e a polia está tendo a sua rotação, o seu momento angular completamente desconsiderado. Então a tração vai ser indistinguível uma da outra. Não tem normal porque o bloco está completamente isolado de qualquer superfície rígida. Então ele simplesmente tem a tração e o seu peso agindo sobre ele. Muito bem. Tomando esse diagrama aqui. Usual. A gente descobre que não tem força em x, então não precisa nem abrir. A força em y está sendo positivo para cima. E de novo, ó, presta atenção nisso aqui. Positivo para cima, positivo para cima. Isso vai ser importante. Isso aqui vai ter que ser igual a massa 2, a aceleração 2. Então a gente tem que a tração positiva, como eu arbitrei, menos peso 2 é igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Porém, a princípio, não tem muito o que a gente fazer além disso. Você poderia até abrir, quer ver? Eu vou até abrir esse componente aqui, pequenininho aqui. Vai ser a normal menos P cosseno de θ igual a zero. Eu vou até mostrar por que não vai usar isso aqui. Vamos lá. A princípio, não tem nada mais que a gente possa fazer nessa situação. Você já fez o diagrama de corpo livre em todos os eixos de cada bloco. Mas se você contar as variáveis que você tem, você não sabe quem que é a tração. Você quer descobrir. Você sabe quem é a massa, você sabe quem é θ, então você necessariamente sabe quem é a força-peso. Que é o peso 1. Que é a massa vezes a gravidade. Você sabe quem é a massa, não é? E você não sabe quem que é a aceleração 1. Indo para a segunda equação, você também não sabe o que é a tração, mas você já contou aqui, é a mesma. O peso 2 não sabe, a massa 2 sabe, mas também não sabe quem que é a aceleração 2. E nessa terceira equação, você não sabe quem que é a normal, a princípio. Você até consegue descobrir, você consegue descobrir, então, na realidade, você consegue descobrir porque a normal vai ser massa 1, gravidade, cosseno θ. E você tem todos esses valores. Então a normal não é variável. Mas ela não relaciona nenhuma das variáveis que a gente tem aqui para trabalhar com ela. Então isso aqui não precisa ser usado para esse cenário que não tem atrito.
Se tivesse, seria importante, porque o atrito, se tivesse, eu vou até pagar aqui depois, é baseado na normal vezes o coeficiente. Então, vai resumir. Tá? Maravilha. A gente tem duas equações que a gente vai usar e três variáveis. A princípio, isso é um sistema indeterminado. Não teria como resolver isso, porque você tem mais equações, você tem mais incógnitas do que equações. Porém, na realidade, existe uma terceira equação, chamada equação de vínculos, que é causada por causa da união das cordas. Essa equação é desse formato. O módulo de A1 é igual ao módulo de A2. Como que você interpreta isso? Como as cordas são inextensíveis, ou seja, elas não vão variar de comprimento, elas vão ter um comprimento constante por todo o movimento, e a corda é única, isso faz com que esses blocos sempre permaneçam na mesma distância entre eles. Não na mesma distância, eu vou fazer a frase. Eles estão vinculados. O tanto que um vai mexer, o outro mexe proporcionalmente. Então a aceleração que a gente está trabalhando, ela é vinculada para as trações. O que muda é a direção das acelerações. Porque para o bloco 1, ela vai ser ou para cá, ou para cá. Para o bloco 2, vai ser ou para cá, ou para cá. Mas o módulo delas é o mesmo. Então, para esse cenário que eu estou arbitrando, que eu vou considerar que o sistema está se movimentando de tal forma com que esse bloco se movimente para cima, assim, na horizontal dele, e esse bloco se movimente para baixo. Então eu vou arbitrar esse cenário e vou considerar os sinais baseados nisso. Simplesmente como esse vetor de aceleração estaria condizente com o vetor de direção, de deslocamento, eu vou considerar A1 positivo. E necessariamente, como A2 estaria acelerando contrário ao que eu arbitrei positivo, como sendo para cima, A2 tem um sinal negativo. Atrelado a ele. Então, na realidade, eu poderia muito bem, para manter essa igualdade, falar que A2 nada mais é que menos A1, consertando essa igualdade modular. Então, se eu invertesse o sentido de verticalidade, enfim, dessas acelerações seriam as mesmas. Eu poderia fazer também A1 ser menos A2, isso não tem problema. Antes de você fazer isso e ter essa troca de sinais. Agora você tem três equações, porque você vai ver que as acelerações são as mesmas, só com o sinal trocado. A gente pode, portanto, abrir o problema. Eu vou ter que apagar um pouquinho do quadro daqui a pouco. Vou tentar não. Podemos relacionar. O que eu vou fazer vai ser colocar a aceleração 2 aqui, não, a aceleração 1 aqui, isolar a tração, depois trazer a tração para cá e isolar a aceleração. Então, vou usar aqui, ó, equação 1, equação 2 e equação 3.
Então eu vou fazer aqui equação 3 na equação 2. Isso me devolve o quê? A tração igual a... Aqui vai ser M2 vezes menos A1. Isso aqui vai ser menos M2 A1, que agora não faz muito sentido eu distinguir A1 de A2, tendo que ser uma troca de sinal. A partir de agora eu vou carregar a aceleração modular do sistema. Carregar esse A. Então eu vou apagar esse A1. Essa é só a aceleração em módulo do logo. Ok. Eu faço isso porque eu acho que eu vou complicar mais. Eu tenho que explicar um pouco melhor isso aqui. Então eu vou manter o A1. Senão eu vou complicar. Mas, passando aqui, somando dois lá. Aqui, ó, já vou fazer a simplificação de que P2 é M2G e P1 é M1G. Então, T1 menos M2A1 mais M2G. Vou chamar isso aqui de... E agora eu vou colocar essa equação na equação 1, de tal forma que eu vou ter vai ficar apertada. De tal forma que a gente vai ter, juntando esse T que eu encontrei, unindo a equação 3 com a equação 2, voltando para cá, eu tenho que menos M2A1 mais M2G, que na realidade eu posso botar em evidência já? Não, vou botar depois. É melhor botar depois porque você quer botar o A em evidência. E aqui aparece A. Então é bom segurar um pouco. Menos P1 vai ser M1G. M1G. Que multiplica seno de θ. Igual a M1A1. Agora, eu vou colocar tudo que tem A de um lado e tudo que não tem A de outro. Basicamente, passar esse termo para lá, somando. Então, vai ficar aqui, posso colocar o G em evidência, desses dois termos aqui. Vai ser M2 menos M1 seno de θ. Esse termo aqui, eu só coloquei o G em evidência. Isso aqui vai ser igual a M1A1 mais M2A1. Posso colocar o A em evidência ali, então fica G M2 menos M1 seno de θ. Sobre M1 mais M2. Isso aqui igual a A1. O que eu fiz foi isso aqui, né? Eu coloquei o A1 M1 mais M2 e passei dividindo. Então essa é a resposta final
Esse é o problema. Nossa aceleração vai ser dada pela essa relação da gravidade, que multiplica a diferença de M2 por M1 seno θ, sobre M1 mais M2. Como é que você garante que esse tipo de relação é condizente? Primeiro que ela sempre existe. É importante frisar isso aqui. É comum você se confundir com os sinais, ainda mais com uma não troca certa de sinal aqui. Você acabar vendo aqui embaixo com algum tipo de M1 menos M2. É um erro comum. Porém, para M1 igual a M2, como é o caso da questão inclusive, a aceleração existe. Ela não vai divergir e vai ser indeterminada. Ela vai existir, ela sempre vai existir. Sempre vai ter uma aceleração em qualquer bloco que você colocar aqui, mesmo que ela seja igual a zero. Então não tem por que o denominador zerar em nenhum momento. Não tem determinação envolvida. Então isso aqui é um jeito de conferir. Ela tem que sempre ser definida. Então aqui embaixo tem que ter a soma das massas. E outra forma é que se as forças peso efetivas aqui forem iguais. Por exemplo, se você tivesse na realidade uma inclinação de, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo. Aqui, ó, vamos lá, para um θ igual a 30 graus, se M2 igual a 5 quilos e M1, M2 igual a 5 quilos e M1 igual a 10 quilos, olha que curioso, se você tivesse um bloco numa condição de 30 graus, um bloco 1 aqui de 10 quilos e M2 de 5 quilos, o sistema permaneceria sem aceleração. Por quê? Porque você obedeceria essa condição aqui de que 5 menos 10 vezes 1,5, que é o seno de 30, vai ser igual a zero. E você tem outras maneiras de conferir isso. Se você, por exemplo, tivesse um caso desses, que é bem comum também de encontrar. A gente não tem angulação aqui. É simplesmente esse peso, esse M2 aqui, esse peso 2, esse M1, com peso 1, a tração. E é o mesmo tipo de problema, e nesses tipos de problema, não, acho que eu dei um exemplo ruim. Eu esqueci, lembrei. Isso aqui eu queria fazer. Uma máquina de Atwood. É o mesmo princípio. Você vai ter uma equação de aceleração muito parecida com essa. E lá você vai descobrir que se nesse cenário M1 igual a M2, A igual a zero. Esse tipo de cenário aqui. Então, são maneiras de você conferir. Tem que ter uma função de equilíbrio. E essa é uma delas. 30 graus, 5 kg, 10 kg. Dá um exemplo. E a aceleração, necessariamente, precisa depender diretamente da gravidade. Afinal, quem está mais... como pode dizer? Se você tivesse uma gravidade maior, a aceleração seria maior porque esse bloco seria acelerado para baixo com mais intensidade e ele é diretamente mais atrelado à aceleração do que o bloco 1. Tanto que a gente tem a relação de M2 direto e para M1 você precisa ter o seno de θ. E seno de θ, para a maioria dos casos, vai ser menor que 1. Então M2 é mais significativo do que M1. Então essas são as várias maneiras de você conferir isso. Para um atrito diferente de zero, você só teria que considerar uma outra equação que aquela que a gente apagou, da normal com a relação com o eixo y, você acharia a força de atrito,
E você teria mais uma força das X, que seria a própria força de atrito. Mas não muda muita coisa, o princípio é o mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido válido esse tipo de exercício. Eu queria fazer mais coisas de atritos, de energia, mas não sei se vai dar tempo. Força em atrito e tudo mais. Espero que tenham gostado e até a próxima.